aqui estudar a palavra de Deus. Esse aqui é aquele vídeo onde nós estudamos 1 Reis capítulo 12. 1 Reis capítulo 12. Pega a sua Bíblia lá e vamos ler juntos esse trecho aqui. No finalzinho tem 3 lições da palavra de Deus. Amém? 1 Reis capítulo 12. A revolta de Israel contra Roboão. Roboão, o filho de Salomão, que ficou reinando no lugar dele. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão, o filho de Salomão, e disseram: teu pai, que é Salomão, colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Aqui é aquelas pessoas que tinham um trabalho forçado ou impostos, né? Serviço forçados, impostos ou obrigações militares. Eles estavam falando que o jugo sobre eles estava pesado. E depois que Salomão partiu, eles foram até Roboão, o seu filho, e disseram, né, diminua esse jugo. E Roboão, no verso 5, Roboão respondeu, voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele, como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam, se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes, que conselho vocês me dão? Ele perguntou para os jovens que haviam crescido com ele. Como devemos responder a este povo que me diz, diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam, a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, diz, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Esse foi o conselho daqueles que haviam crescido com Roboão. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhe respondeu asperamente. Rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse, meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai o castigou com simples chicotes, eu o castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor. Por isso que ele não ouviu. Olha só, o Senhor estava ali no controle dessa situação. Para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. O que aconteceu aqui? O Senhor prometeu a Jeroboão, por meio de Aías, o profeta, que daria a ele 10 tribos de Israel, ou seja, iria dividir. Então, depois da morte de Salomão, o Senhor prometeu a Jeroboão que depois que Salomão partisse, no reinado de Roboão, ele daria 10 tribos para Jeroboão. Por quê? Por causa do pecado de Salomão, porque ele não se arrependeu do seu pecado e ficou ali adorando outros deuses. Ele adorou Moloque, ele adorou outros deuses. Então o Senhor tinha prometido a Jeroboão dividir aí o reino e dar a ele 10 tribos. Quando todo o Israel viu que
que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide de sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. Ele ficou com 2 tribos. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou por causa da resposta, dura de Roboão, que ia aumentar o jugo. Então eles apedrejaram o chefe do trabalho forçado até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou em Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem. Roboão ia contra eles, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Entretanto, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e Benjamim e ao restante do povo: assim diz o Senhor: não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. Olha só, como Deus, ele está no controle. Ele move situações, move corações de pessoas para fazer a sua vontade. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para suas casas conforme o Senhor tinha ordenado. Então, Jeroboão fica com 10 tribos e Roboão, filho de Salomão, fica com 2 tribos, que é Judá e Benjamim. Bezerros de ouro em Betel e em Dan. Então Jeroboão ele fortificou Siquém, nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi, se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor. Novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. O que Jeroboão pensou? Que ele estava no reino norte e o templo do Senhor ficava em Judá, ficava no reino sul. E o povo costumava ir ao templo para oferecer as suas ofertas. Então o que ele pensou? Poxa, e agora? O reino está dividido. Quando o povo for lá no templo adorar a Deus, oferecer as suas ofertas, eles vão se juntar com o rei Roboão e vão me matar. Aí sabe o que ele fez? Ele tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro para o povo adorar os bezerros de ouro lá no reino norte. Mas nós não adoramos bezerros de ouro, nós adoramos ao Senhor que criou os céus e a terra. Com isso ele criou uma idolatria, que aqui em 1 Reis você vai ver que outros reis foram caindo no mesmo pecado de Jeroboão, como ficou marcado isso que ele fez. Olha que forte, porque Jeroboão não confiou no Senhor, porque foi o Senhor que deu 10 tribos a ele. Ele enviou o profeta Aías para falar que estabeleceria a dinastia dele, abençoaria sua descendência se ele obedecesse. Era só ele ficar firme. Então, o que ele fez? Ele não fez boas escolhas. Ele preferiu confiar naquilo que ele estava pensando e nos conselheiros, em vez de confiar no Senhor. Que perigo, né? Então, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito.
mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo. Apesar de não serem levitas, instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras, no 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu. Ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Então, vamos aqui a 3 lições desse capítulo 12, que é tão rico, né? A primeira lição é que nem todo conselho que agrada aos nossos ouvidos vem acompanhado de sabedoria. Precisamos aprender a ouvir pessoas maduras, porque Roboão preferiu ouvir os jovens que cresceram com ele, ao invés de ouvir os anciãos, né, as pessoas mais velhas. O orgulho pode destruir aquilo que Deus colocou em nossas mãos, e destrói mesmo, amados, porque o ser humano, Deus deu a ele a capacidade de fazer escolhas. Então, Deus, ele não controla a gente como um boneco. Ele não faz isso. Ele nos deu a capacidade de escolher. Então, a gente precisa o quê? Adquirir sabedoria, adquirir conhecimento para fazer escolhas que agradam a Deus, que agradam o coração de Deus. Por isso que precisamos conhecer a palavra de Deus, para isso, para fazer boas escolhas. Então, Roboão poderia ter conquistado o coração do povo. Ele poderia ter conquistado o coração do povo, servindo com humildade. Mas escolheu aumentar o peso sobre eles. Sua dureza provocou a revolta deles. Eles ficaram revoltados. Ou seja, já está difícil, ainda quer colocar um jugo mais pesado das 10 tribos. Lição: liderança não é impor medo, é servir. Então, ele estava ali como líder no lugar de seu pai para servir o povo. Não era para ele ser o rei da cocada preta, entende? Para humilhar as pessoas. Era para servir, era para ser como servo. Quanto mais você estiver numa posição mais alta, aí que você vai servir. É para servir que está na posição alta. Não é para ser servido. Porque o próprio Filho de Deus veio para servir, não veio para ser servido. Significa que você é servo quando você está numa posição. Você é servo de todos. Terceiro, não tente resolver problemas espirituais com soluções humanas. Jeroboão recebeu o reino, mas teve medo de perder o povo, né? Ele recebeu 10 tribos, o Jeroboão, que Deus fez uma promessa para ele, que daria a ele 10 tribos. E ele teve medo de perder o povo. Então criou bezerros de ouro e estabeleceu um sistema religioso conforme seus próprios interesses. Então, olha só, você vê aí um problema de identidade. Jeroboão não tinha sua identidade firmada, ele não sabia quem ele era, também não conhecia a Deus para ter feito isso, né? Porque você deve confiar no Senhor. Se o Senhor te deu, no caso dele, ele deu 10 tribos para ele e colocou ele naquele posto, ele deveria só seguir em paz. O povo poderia ir e voltar. O Deus que o tinha colocado iria guardar sua vida, sua casa, sua família, se ele tão somente permanecesse fiel ao Senhor. Porque a palavra dele não volta vazia. Deus não vai te dar um cargo para te destruir. Mas as escolhas são dos seres humanos, né? Ele fez escolhas erradas. Ele decidiu se apartar do Senhor, desviar o seu coração do Senhor e não confiar no Senhor. E aí foi a sua ruína, porque depois o Senhor vai aí mais pra frente, você vai ver, exterminar com toda a descendência dele, por causa que ele se afastou do Senhor. Mas lógico que houve oportunidades dele se arrepender, mas ele não quis se arrepender.
Então que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus.